Tem uma pergunta que você evita, sabe, há muito tempo, há muitos anos. Não porque você não saiba a resposta, mas porque lá no fundo tem medo de descobrir que nunca soube quem você realmente é. Você se deita à noite e por fora parece que está tudo em ordem, está maravilhoso, a rotina está girando, as coisinhas estão acontecendo, as contas mais ou menos em dias, as pessoas ao seu redor achando que te conhecem, que sabem quem você é. E ainda assim existe um peso ali, sabe, no meio do peito, que não vai embora de jeito nenhum. Um vazio quieto, um vazio educado até, que escolhe justamente os momentos em que deveria, sabe, estar tudo bem para aparecer. Você sorri numa mesa cheia de gente e por um segundo se vê de fora, como se estivesse assistindo a própria vida pela janela. E uma voz baixinha pergunta: é isso? É só isso? Era para ser só isso na minha vida? Você já talvez conquistou muitas coisas, bens, talvez muitas, sei lá, mas cada conquista chega com um gosto estranho, como um presente bonito embrulhado para outra pessoa. Isso aqui não era para mim. Você abre e é exatamente o que pediram que você quisesse, sabe? E mesmo assim, não é o que você queria. Repara também em como você escolhe as pessoas. Como você se encolhe numa roda de amigos só para não ser deixado de fora. Como você aceita migalhas de carinho, achando que aquela porcaria é amor. Como você sempre acaba na mesma história, nos mesmos rostos diferentes, sentindo o quê? A mesma fome antiga que nunca te satisfez, nunca te encheu. E aí vem a parte que poucas pessoas vão te falar, ou talvez você nunca tenha ouvido falar, mas sentir sim. Você acha que está perdido porque não sabe para onde ir. Mas não é isso. Você está perdido porque em algum ponto do caminho, dessa trajetória sua, né, você esqueceu de onde você veio. Esqueceu quem era antes de o mundo te dizer quem você deveria ser, porque o mundo te disse quem você está sendo. E eu vou te mostrar nesses próximos minutos, tá? Exatamente onde isso começou. E por que não foi culpa sua. Não foi. Mas fica comigo até o fim, porque o que parece ser o problema é, na verdade, a porta para você abrir, para você entrar. Eu sou Adilson Costa, minha missão de vida é contribuir para que o mundo seja um lugar melhor para nós seres humanos, através da abertura de consciência, da quebra de paradigmas e do autoconhecimento. E se você não é inscrito no canal, até cutucar aqui, ó, se você não é inscrito no canal, se inscreva. E se você ainda não fez uma sessão comigo, disruptiva, link na descrição. Deixa eu adivinhar o que você já tentou já. Vamos lá. Deixa eu adivinhar. Você já comprou livros, leu pela metade, nem terminou, né? Já fez a lista de metas da virada do ano. Bom, agora esse ano vai ser demais. Já acordou mais cedo, ó, agora eu vou acordar todo dia cedo. Já tentou pensar positivo, a loucura isso aí, não tem como. 70 mil pensamentos por dia, como é que vai controlar? Já repetiu frases no espelho, eu sou lindo, eu sou bonita, eu sou maravilhosa. Já se forçou a ter disciplina, já prometeu que dessa vez vai ser diferente. Agora não tem jeito, esse relacionamento vai. E funcionou por uma semana, 2, talvez um pouco mais, enfim. E depois aquela força foi escorrendo entre os dedos como uma areia, sabe? Sim, que você pega na água. E você voltou exatamente para o lugar de onde você saiu. E você sabe que aquele lugar é conhecido. Só que agora com um peso a mais. A certeza de que o problema é você. Ah, eu sou ferrado, eu sou a capenga. Mas eu preciso te dizer uma coisa e quero que você ouça bem devagar. Bem devagar. Nada daquilo falhou porque você é fraco. Nada daquilo falhou porque você é fraca. Falhou porque você estava tentando trocar a tinta de uma parede que está rachada na fundação. Você estava lá em cima, mexendo nos pensamentos, nas metas, nos hábitos do dia. E o que decide a sua vida não mora lá em cima, mora num andar que você nem sabe que existe, um porão que ficou trancado quando você ainda era pequeno demais para ter a chave, para entender tudo isso.
E enquanto esse porão continuar do jeito que ele está, você pode pintar a casa inteira de novo, todo ano, que coisa linda, pode fazer os escarcéu, pode trocar de cor, que a rachadura sempre vai voltar. Por isso a força de vontade nunca foi suficiente. Eu conheço muitas pessoas com força de vontade se arrebentando. Você estava tentando segurar a correnteza com os braços, sem nunca perguntar quem foi que cavou o rio. Então vamos descer até esse porão juntos. Vamos ver o que tem lá embaixo, tá? Quando você nasceu, você não trouxe medo nenhum daquilo que hoje te paralisa. Pensa nisso. Um bebê não tem medo de errar, não tem medo do que os outros vão pensar, não tem medo de querer demais, não tem medo de querer sonhar com aquele brinquedo, não tem medo de ocupar espaço no mundo. Um bebê estende a mão para tudo isso, sabe? Ele estende a mão para isso tudo. Sorri para estranhos, chora alto sem pedir licença. Tudo aquilo que hoje te trava um dia simplesmente não existia em você. E aqui está a primeira verdade que pode mudar o jogo. Esses medos não nasceram com você. Eles foram ensinados a você. Repara como acontece. A criança se aproxima da beirada da escada com a maior tranquilidade do mundo. E então ela ouve o grito, o susto na voz da mãe, o puxão no braço. Sai daí! A tensão no rosto de quem ela mais ama. Para de correr! Você vai cair! Não sobe aí! Ah, você é muito atentado, você não para! E naquele instante, sem entender uma única palavra, ela aprende. Aqui mora o perigo. Não pela queda, ela nem caiu, nem chegou perto de cair, mas pela emoção do adulto que entrou direto, sem filtro, e ficou gravada quando você era criança. Porque é isso que a mente de uma criança faz nos primeiros anos de vida. Ela não tem como julgar nada, não tem como questionar nada, comparar nada, duvidar de nada, separar o que é verdade do que é um exagero do adulto. Essa parte ainda não amadureceu. Ela está, sabe, essa parte, ela faz a única coisa que pode fazer, sabe? Ela absorve, sabe? Você absorveu tudo, como uma esponja que cai num balde e não escolhe a água, foi jogada no balde. E não é só o medo, é tudo. A forma como as pessoas ao seu redor falavam de dinheiro, se com o maxilar travado e a voz apertada ou com leveza, se a pessoa falava sobre dinheiro, que dinheiro é difícil, que dinheiro é isso, que não. É como elas se tratavam quando achavam que ninguém estava olhando, ou seja, você presenciou muitas coisas. É o que elas achavam possível e o que elas achavam que era sonhar alto demais. É o tamanho do mundo que cabia dentro daquela casa. Você baixou tudo isso, sabe? Um download. O sistema inteiro de quem te criou, os medos das pessoas que você conviveu, os limites, o teto do que dá para sonhar, e você nunca, em momento nenhum, escolheu instalar nada disso dentro de você. E aqui entra a peça que fecha o quebra-cabeça. Porque a criança não vê essas coisas uma vez só. Ela vê a mesma coisa, a mesma cena, 10 vezes, 100 vezes, 1000 vezes. Então, se você é pai, se você é mãe, também começa a analisar isso. Volte o vídeo. A mesma reação, a mesma frase, o mesmo aperto. E é a repetição que transforma aquilo que foi visto, sabe, naquilo que você acredita que é hoje. E essa é uma lei que não governa só você, governa tudo nesse planeta. Olha para fora um instante e as marés sobem e descem na mesma cadência. Há quanto tempo? Milhões e milhões de anos. As estações se repetem. Os planetas percorrem sempre o mesmo caminho. O seu próprio coração bate no mesmo ritmo agora, sem você mandar, ele está batendo. Nada que existe no universo escapa da repetição. Tudo que dura, dura porque se repete. Decora isso. Tudo que dura, dura porque se repete. Essa é a lei do ritmo. E a sua mente obedece a essa lei exatamente como o oceano obedece à lua. Pensa num rio. Aqui no fundo tem um riozinho, mas eu não consegui chegar lá. Muito barro. Ninguém desenha um rio. O rio é cavado pela água que passa pelo mesmo lugar, repetindo dia após dia, ano após ano.
até abrir um leito tão fundo que a água nunca mais consegue ir para outro lugar? Não porque não existia outro caminho, mas porque aquele virou o único que ela conhece. Ponto. A sua mente é esse rio. E os pensamentos que passaram por ela 1000 vezes, quando você era criança, você não dá conta, tá? Sabe, gente como a gente não chega lá, entendeu? Você ouviu? É perigoso querer demais, você está sonhando demais, você nunca vai conseguir. Fica no seu lugar. Cavaram um leito tão fundo que até hoje todo pensamento novo seu cai dentro dele e segue o mesmo curso da água. Você acha que está pensando, mas na maior parte do tempo você só está descendo o mesmo rio. O mesmo rio que cavaram em você antes mesmo de você saber falar. E é por isso que mesmo quando você acerta, não tem alívio. Entendeu, né? Porque muitos dos sonhos que você está correndo atrás nem são seus sonhos. Foi alguém que implantou. Foram colocados ali. Eu conheço muita gente que tem boa profissão que não está realizada. E o sonho que era seu de verdade, você parou de acreditar que era possível. Porque alguém arrancou isso de você cedo demais. Deixa eu te contar sobre um homem, eu gosto sempre de dar aqui um exemplo, sempre são exemplos reais, o nome dele é Antônio, vou obviamente dar um pseudônimo a ele. Antônio passou a vida inteira sendo o orgulho do pai. Estudou o que o pai escolheu, seguiu a carreira que o pai sonhou, construiu a vida que o velho teria querido para si mesmo. Sabe, o sonho dele transformar no filho. E foi bem, né? Ganhou dinheiro, ganhou respeito, ganhou o aperto de mão firme do pai a cada conquista. Esse é meu filho querido. Até o dia do enterro. Antônio ficou ali, parado diante do caixão, esperando sentir o luto. Mas o que veio foi outra coisa. E essa coisa assustou Antônio. Pela primeira vez, em 40 anos de vida, não havia mais ninguém para impressionar. E no silêncio daquela ausência, uma pergunta subiu no fundo dele. Uma pergunta que ele tinha passado a vida inteira ocupado demais para ouvir. E agora, o que eu quero da vida? Eu te pergunto, o que você quer da vida? E Antônio percebeu, com um frio que desceu até os pés, que não fazia a menor ideia. Ele não sabia nem quem ele era. Tinha a vida quase toda nas costas e nunca, nenhuma única vez, tinha feito essa pergunta para ele mesmo. O que você quer da vida? Talvez você ainda tenha tempo, talvez ainda dê para fazer essa pergunta enquanto ela ainda pode mudar alguma coisa. Mas para isso, primeiro você precisa enxergar uma verdade que vai doer pra caramba. E aqui nesse canal eu não passo a mão. Tem gente que me ama por isso e tem gente que me odeia por isso. Eu não posso fazer nada. Então agora eu vou parar de te acariciar. Porque tem hora que o amor verdadeiro é o que dói, que te arrebenta, o que te mata. Você se diminui para caber no mundo de alguém que quer você daquele jeito. Essas vozes na sua cabeça não são suas. Nunca foram. A voz que diz que você vai fracassar não é sua. É de alguém cansado que descontou em você o sonho que ele mesmo enterrou, que não teve coragem. A voz que diz que você não merece não é sua. É de gente que nunca se permitiu querer nada e que não suportaria ver você querendo. A voz que diz, fica quieto, não chama atenção, não cresce demais, fica quieto, não faça isso, não é sua. É o medo de uma geração inteira que aprendeu que sonhar dói menos quando você nem tenta, então você nem se move, então acabou. E você carregou tudo isso a vida toda, a vida inteira, achando que era a sua própria voz e nunca foi. Percebeu o tamanho disso? Olha o tamanho disso. Você está erguendo uma vida com um material que não escolheu, sobre uma fundação que outro lançou em você, seguindo a planta de uma casa que você nunca quis nem morar nela, e depois se culpa por não se sentir em casa em lugar nenhum, se sente um estrangeiro. Mas eu não vou te deixar com raiva de quem te criou, por favor, para. Porque aqui está a parte mais difícil de engolir. Ninguém fez isso para te destruir. Quem te programou estava programado também em uma sequência, um looping, ciclos. Seu pai repetiu o medo que ensinaram a ele, sua mãe passou adiante o teto que colocaram nela.
O professor, o líder, o vizinho, cada um deles vítima de outra vítima, numa corrente que vem de tão longe, que ninguém mais lembra onde começou. Não tem vilão nessa história. Só tem gente machucada, passando a dor para frente, achando que era amor, achando que era cuidado, achando que estava te protegendo do mundo, quando, na verdade, estava te protegendo de você mesmo, de você mesma. Só que reconhecer que não foi culpa de ninguém não muda uma coisa. A partir de agora, tá? Não muda, né? A partir de agora, a conta é sua. Não tem mais jeito. Não tem como culpar ninguém, não tem como mimimi, não tem como olhar para trás. A vida é sua. Ninguém vai descer no seu porão por você, para pegar as coisas lá. Ninguém vai quebrar essas correntes do lado de fora que você está aprisionado aí. Ninguém. Ninguém vem te salvar. A pessoa que te prendeu não tem a chave. Ela não tem. Você tem. Se a pessoa que te prendeu está viva, ela também está prisioneira. E é exatamente aqui que muda tudo, que vira tudo. Porque a mesma lei que ergueu a sua prisão é a lei que constrói a sua liberdade. Você aprendeu. Nesses anos você tem uma lição violenta, você tem experiência que ninguém te tira. O ritmo nunca para. A água nunca deixa de correr. A única coisa que você pode fazer, a única coisa que sempre esteve nas suas mãos é escolher o que se repete. Vai se repetir ou não? E o trabalho começa com uma única pergunta, uma pergunta tão simples que parece boba, pequena, mas é a alavanca que move o mundo inteiro por dentro. Toda vez que um pensamento te disser que você não pode, que você não é, que você não merece, que é perigoso aquilo, que não é para você, você não vai conseguir, antes de obedecer, tá? Você para, tá? Antes de obedecer esse pensamento, para tudo. E pergunta, isso é meu ou foi instalado em mim? Essa pergunta muda tudo. Não responde rápido. E principalmente, não dá um tapa na ideia para empurrar ela para longe e colocar embaixo do tapete. Isso não é pensar, isso é o velho rio te puxando de volta para dentro dele. Deixa a pergunta abrir um espaço de onde, né? De onde veio isso? Vai, de onde veio? Quem disse isso primeiro? Quando eu nasci, eu já trazia esse medo, ou ele chegou depois pela boca de alguém ou de várias pessoas? Eu já experimentei de verdade, ou só herdei a opinião de outra pessoa e nunca conferi. No começo, você só vai perceber depois que a voz já passou. Tudo bem, depois de um tempo, você começa a pegar ela no meio do caminho, você começa a se treinar. E um dia, né, e esse dia chega, você vai sentir o pensamento velho se aproximando e vai conseguir dizer não, antes dele te derrubar de novo. É assim que se cava um novo rio, uma escolha de cada vez. E o mais bonito é que esse trabalho não acontece no palco, no lugar onde as pessoas estão vendo. Acontece no silêncio, no momento em que você está só. Ninguém precisa saber. Você não precisa anunciar nada para ninguém, não precisa de plateia, não precisa que ninguém entenda o que está acontecendo com você. Não fale para ninguém. É um trabalho secreto, é seu, feito no escuro do seu próprio quarto ou no momento que você está só, você e você. E é exatamente por ser invisível que ele é tão poderoso. Porque pela primeira vez na vida, sim, na sua vida, você não está fazendo nada para ser visto, para ser vista. Você está fazendo só para ser livre. Liberdade. Pode doer? Claro, vai doer, eu não vou mentir para você. Cada camada que sai deixa um vazio por um tempo. Por quê? Você se acostumou a se segurar naquelas crenças bobas que te amarraram, mesmo quando elas te machucaram, se acostumou. É como um trabalho de quem restaura um quadro antigo, por baixo de anos e anos de tinta velha, escura, jogada por cima, sem cuidado, existe uma obra-prima esperando sair. E quem restaura não pinta nada de novo, só remove, com paciência, camada por camada, de tudo aquilo que nunca pertenceu àquele quadro. Até que a imagem original, aquela que sempre esteve embaixo, enfim, aparece. Você é a obra-prima. Você é a obra-prima. O mundo foi tinta jogada por cima de você. E o seu trabalho daqui para frente não é se inventar, é se lembrar, é recordar.
E talvez, enquanto você ouve isso, enquanto você assiste esse vídeo, alguma coisa aí dentro já esteja começando a se mexer, a se movimentar. Então, eu quero que você faça algo comigo. Feche os olhos comigo por um instante. Feche os olhos, tá? E imagina acordar numa manhã qualquer e o primeiro pensamento que sobe, tá? Ser seu. Só seu. Sem o coro de vozes julgando, antes mesmo de você levantar da cama. Imagina sentir a vontade de alguma coisa, sabe? Uma coisa, uma cidade, um trabalho, uma pessoa, um sonho que você enterrou tão fundo que esqueceu há muito tempo o nome. E dessa vez, tá? Não vai vir de forma automática dizendo que não é para você. Vai vir só no silêncio. E dentro desse silêncio, a sua própria voz baixinha, mais firme, sabe? Perguntando, por que eu não? Por que eu não posso? Você pode. Imagina poder ficar sozinho com você mesmo sem precisar fugir, sem precisar de barulho, de tela de aprovação. Porque a companhia que você passou a vida inteira procurando lá fora, você finalmente encontrou aí dentro, aqui dentro. Isso não é fantasia, pessoal. É só o que sobra de quando você remove a tinta dessa obra de arte que é você. Olha, eu sei que você chegou até aqui se sentindo perdido, mas eu quero que você saia entendendo uma coisa. Você nunca esteve perdido de verdade. Você só estava coberto, soterrado, debaixo da vida de muita gente que passou por aqui antes de você. E o que estava embaixo de toda essa terra não morreu. Ficou esperando, aguardando, esperando você ter coragem de cavar. Você podia ter levado a vida inteira sem descobrir isso, tudo bem. Tem gente que leva, mas você descobriu hoje. E não importa a sua idade, não importa quanto chão você já andou na direção errada, a partir desse segundo, a partir desse vídeo, a partir de hoje, você enxerga essas correntes. Elas já não vão te segurar do mesmo jeito. Nunca, nunca. Este é o instante que a faísca acende. Bah! E faísca no escuro, certo, vira o quê? Um incêndio, claridão. E você não está mais sozinho nisso. Tem muito mais gente por aí. Imagina, tem muita pessoa cavando o porão em silêncio, nesse exato momento, fazendo a mesma pergunta perigosa. Isso sou eu? Ou só me disseram que era eu? Se é uma única frase que tocou em alguma coisa, em algum lugar aí dentro, deixa no comentário. Deixa no comentário. Me livrarei disso agora. Escreve lá. Me livrarei disso agora, tá? Se inscreve no canal se não for inscrito, porque eu vou continuar descendo com você até o porão, camada por camada, e tem muita coisa para desenterrar e eu quero contribuir para o universo, para contribuir com você também. Te amo de coração aberto, gratidão por você existir, bem-vindo, bem-vinda, sempre.